Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos falar da grade 1196, né, que é a grade do próximo final de semana, né, meus amigos? Uma grade aí que eu considero muito difícil, né? Que veio aí com jogos da Série B, da Série C e do Mundial de Clubes lá, né? Do Super Mundial. Jogos muito complicados, mas lotequeiro não desiste, né? Vou passar para vocês aí aquele palpite meu aí com 3 duplos, tá? E vamos lá, vamos tentar chegar aí nesses 14 pontos. Espero ajudar com o meu palpite aí para vocês, tá? Então vamos iniciar a grade 1196. Mas antes de iniciar, eu peço a todos que se inscrevam no canal, que dê like, vai lá nos comentários lá e comenta, tá? Vamos iniciar então, meus amigos, a grade 1196. Vamos lá. O jogo 1 já é pelo Mundial, pelo Super Mundial de Clubes, né? Palmeiras e Porto, né? Um jogo complicado, né? Um jogo que vai ser, acredito, bem equilibrado, né? Hoje em dia tá difícil para as equipes da América do Sul aqui jogar contra clube europeu, né? Mas o Porto não é ali da primeira prateleira, vamos dizer assim, né? Então dá até para encarar. Eu acredito que o Palmeiras pode até conseguir um empate aí nesse jogo, né? Eu vou de coluna um aí no jogo um, tá? Coluna um não, coluna do meio, tá, pessoal? No jogo um. Jogo 2 aí já voltamos aqui para a Série B aqui do Campeonato Brasileiro, né? O CRB recebe a equipe do Goiás, né? O Goiás que lidera a Série B, tá muito bem o Goiás, mas o CRB quando joga em casa, vem de derrota, né? O CRB vem de derrota para o Avaí, né? Mas jogando em casa, a equipe CRB eu considero uma boa equipe. E aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo, tá? Eu vou de coluna um e coluna do meio nesse jogo, hein, pessoal? Vamos aqui então de CRB. CRB e empate, né? Coluna um e coluna do meio, tá? No jogo 2. O jogo 3 já é pela Série C. O Ituano recebe o São Bernardo, pessoal. Esse jogo aqui, eu vou seco no Ituano. Vou de coluna um aqui. Vou de Ituano aqui, meus amigos. Jogando em casa, eu acredito numa vitória do Ituano, tá? Mas não é jogo fácil não, tá? Jogo complicado. É um jogo também, um empate também seria um bom palpite aqui, tá? Mas eu vou confiar na vitória do Ituano. O jogo 4 nós temos Ponte Preta e ABC também pela Série C. Esse eu vou, apesar da Ponte ter perdido em casa para a equipe do Ipiranga, a Ponte Preta lidera a competição, tem um bom time. Eu acredito numa vitória da Ponte aqui, pessoal. Vou de coluna um também, tá? Jogo 5, Série B, Atlético Paranaense e Remo. O Atlético perdeu em casa, né, para a equipe do Atlético Goianiense. E o Remo ganhou, né? O Remo ganhou jogando em casa, 2-1. E eu acredito que o Atlético Paranaense não vai perder 2 jogos seguidos em casa, né? Eu vou de coluna um aqui, pessoal. Vou confiar aqui no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que é dirigido lá pelo meu xará, né? Pelo Odair Helma. Vou apostar no Atlético. Vou de coluna um então, portanto, no jogo 5, tá? O jogo 6 nós temos Anápolis e Retrô pela Série C. Eu acredito aí que numa... Aliás, isso daí é jogo da Série D, né? O Anápolis recebe o Retrô, né? Eu acredito numa vitória do Retrô aqui, pessoal. Vou de coluna 2 nesse jogo, tá? E o jogo 7, Série B novamente, né? O Atletic Clube, né? De Minas Gerais lá, recebe o Operário, né? Aqui eu já vou usar o meu segundo duplo, tá? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E de Operário. Coluna do meio e coluna 2, tá? No jogo 7. O jogo 8, pelo Super Mundial, Bayern de Munique contra o Auckland City. Esse jogo eu vou de Bayern, né, pessoal? Não tem nem como, né?
Vamos de coluna 1 aqui no jogo 8, né? E o jogo 9, Série B novamente, nosso campeonato aqui no Brasil, né? Novo Horizontino e Cuiabá, né? Duas equipes fazendo boa campanha, né? E eu vou de coluna do meio seco nesse jogo, pessoal. Vamos lá, coluna do meio aqui no jogo 9, tá? Jogo duríssimo, né? Pra mim isso aí é jogo pra triplo, né? Mas temos que escolher, né? Então, escolher a coluna do meio no jogo 9. E o jogo 10, o PSG, Paris Saint-Germain, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelo Super Mundial, né? Paris Saint-Germain, que acabou de ser campeão da Champions League, né? Ganhando por 5-0 da equipe da Inter de Milão. Inclusive assisti esse jogo, né? Um jogaço, né? Jogou muito a equipe do Paris Saint-Germain. Só que eu não sei como que esse time vai chegar no Mundial, né? Se eles vão jogar naquele mesmo ritmo lá ou se vão lá mais com uma preparação, né? Porque os europeus não valorizam tanto esse Mundial como os clubes da América do Sul, que valorizam demais, né? Mas os europeus não, eles vão mais para uma preparação, né? Eu vou arriscar uma vitória do Atlético de Madrid nesse jogo, porque o Simeone é treinador do Atlético de Madrid. Eu acredito que vai encarar esse jogo mais seriamente do que a equipe do Paris Saint-Germain. Eu vou de coluna 2, que vou de Atlético de Madrid aqui. Dois grandes times, hein? PSG tem um time muito forte, né? Melhor do mundo no momento, né? Pelo que jogou na final ali da Champions, né? Mas o Atlético de Madrid é muito forte e eu acredito que o Atlético de Madrid vai mais focado para esse Mundial do que a equipe do Paris Saint-Germain. Vamos ver se eu estou certo nesse palpite, né? Vou de coluna 2 então, vou de Atlético de Madrid, tá? E o jogo 11, Atlético Goianiense e Curitiba, né? O Atlético Goianiense conseguiu um grande resultado, né? Venceu a equipe do Atlético do Paraná jogando fora. Agora vai receber o Curitiba. E eu vou usar o meu segundo duplo aqui, tá? Eu vou de... Aliás, o terceiro duplo já. Eu vou de Atlético Goianiense e empate, tá, pessoal? Portanto, aí o jogo 11, eu vou de coluna 1 e coluna do meio, tá? Atlético Goianiense e empate. E o jogo 12, nós temos Ipiranga e Confiança, né? Ipiranga lá de Erechim. Ipiranga que venceu a Ponte Preta jogando fora de casa, jogando lá no campo dele, lá no Colosso da Lagoa, lá eles são fortes lá, né? Eu vou de Ipiranga aqui, vou de coluna 1 no jogo 12, tá? Isso aqui é Série C, viu, pessoal? Ipiranga e Confiança é Série C, tá? E jogo 13, Série B, né? Criciúma e Amazonas. Lá no Heriberto Rios, lá. Lá eu acredito numa vitória do Criciúma nesse jogo aí, tá? Lembrando, pessoal, que não tem jogo fácil. Essa grade é uma grade difícil, tá? Mas eu vou de Criciúma aqui no jogo 13, vou de coluna 1, tá? E chegamos ao jogo 14, né? Pelo Super Mundial, né? De clube, né? O Botafogo vai enfrentar o Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos, né? Eu acredito no Botafogo nesse jogo aí. Esse grupo do Botafogo é muito difícil, né? Que o Botafogo vai encarar o Atlético de Madrid e o PSG, né? É um grupo muito difícil para o Botafogo conseguir até passar de fase, né? Acho muito complicado. Mas esse jogo aqui eu acredito que o Botafogo possa vencer, hein? Eu vou de coluna 1 aqui no jogo 14 aqui, ó. Vou de Botafogo, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Esses foram meus palpites para essa grade 11:96 do próximo final de semana. Um abraço a todos. Desejo a todos uma grande semana. Aquele abraço sul-mato-grossense para todos, né? Com muita saúde e paz para todo mundo aí. E até o próximo vídeo, meus amigos.